A graça e a paz do Senhor Jesus. Nós estamos dando continuidade ao nosso estudo do livro Negócios à Luz da Bíblia. Estamos concluindo o capítulo que trata sobre princípios sobre empréstimos. E nós vimos no último vídeo sobre não um princípio, mas um mandamento. E o mandamento é: quem deve pagar, né? Ou pagar a quem deve, né? Então, uma dívida deve ser paga e não há outra opção para aquele que é servo do Senhor Jesus. Hoje nós vamos tratar sobre os perigos do crédito. E o autor ele nos diz o seguinte: como os exemplos deste capítulo demonstraram, a má utilização do crédito pode ser danosa tanto às finanças pessoais quanto à corporativa. Mas, na verdade, há perigos inerentes a qualquer uso do crédito, não apenas ao mau uso. Antes de encerrar este capítulo, gostaria de discutir 3 desses perigos. O primeiro é: fazer empréstimo pode levá-lo a perder a direção de Deus. O uso de crédito pode facilmente obscurecer a sua visão da direção de Deus para a sua vida. Não há qualquer indicação nas Escrituras de que Deus tenha orientado alguém a fazer empréstimos. Alguns anos atrás, Deus me permitiu observar em primeira mão como uma mentalidade voltada para o uso do crédito pode nos fazer perder o melhor de Deus para nós. Um empresário cristão veio me procurar para aconselhamento. Ele conseguiu muito dinheiro com uma transação imobiliária e queria destinar uma grande parte do lucro para a obra do Senhor. A igreja que ele frequentava mantinha um fundo destinado à construção de um centro para jovens. E o desejo dele era doar o dinheiro para esse fundo. Aquele homem possuía uma profunda convicção sobre não fazer empréstimos, principalmente por parte de sua igreja. Ele me disse: eu darei o dinheiro à igreja se você convencer ao meu pastor a construir o centro sem fazer dívidas e sem que ele saiba a respeito da minha doação. Que dilema! Sabia que o dinheiro de que a igreja precisava já estava reservado e disponível, porém tinha de convencer o pastor a não pegar empréstimo sem revelar o que eu sabia. Como éramos amigos, convidei o pastor e o presidente do conselho de diáconos para almoçar no dia seguinte. Nesse almoço, fiz tudo o que estava ao meu alcance, cumprindo as restrições que a mim haviam sido impostas, para convencer o pastor a assumir o compromisso de construir o centro jovem sem contrair nenhuma dívida. Pensei que estivesse conseguindo com argumentos do tipo: não subestime a capacidade de Deus de abençoar o seu povo. E se você não puder confiar em Deus, em que Deus vai providenciar o dinheiro necessário, será que realmente confia em Deus? Sabia que o pastor, no fundo, desejava isso e estava disposto a não contrair dívidas, desde que tivesse o apoio da liderança da igreja. Financeiramente falando, a construção estava totalmente além da capacidade dos membros, pelo menos enquanto mantivessem o padrão de vida que levavam. Nem pensar em abrir mão de férias ou de um carro novo para ajudar no projeto da construção. Perto do fim do encontro, o pastor perguntou ao diácono, um empresário local, o que ele havia pensado a respeito do assunto. E o diácono respondeu: se eu tentasse administrar meus negócios pelos princípios que ele descreveu, quebraria hoje mesmo. Se tentarmos construir o centro sem qualquer dívida, nossos garotos vão envelhecer e ir embora antes que alguma parede seja erguida.
Pastor, é uma bela teoria, mas simplesmente não funciona nesta geração. O pastor cedeu diante desse argumento lógico e saiu com firme propósito de apresentar um plano à congregação naquela mesma noite para conseguirem um empréstimo. Eu queria gritar, mas se vocês confiarem em Deus, poderão ter o dinheiro agora. Só que eu não podia. No dia seguinte, o doador emitiu um cheque de $200 mil a outro ministério. Sua igreja conseguiu um empréstimo e o centro de jovem foi construído à custa de uma dívida que durou 15 anos. Um dia, você e eu estaremos diante do Senhor e Ele nos revelará todas as bênçãos que colocou à nossa disposição, mas que não pôde nos dar por causa da nossa incredulidade. Quantos de nós veremos que a dependência do crédito nos impediu de receber de Deus as suas melhores bênçãos? Então fica aqui, neste vídeo hoje bem curto, sobre este primeiro perigo. Fazer empréstimo pode levá-lo a perder a direção de Deus. Pense no assunto, pense bem, tá bom? Que Deus nos abençoe. Amém.